Olá, Telamon aqui de volta, e no vídeo de hoje nós vamos tratar dos cuidados necessários que um engenheiro avaliador tem que ter para fazer o levantamento da vistoria de um apartamento, de uma unidade privativa em um condomínio, por exemplo. E esses cuidados dizem respeito, sobretudo, à questão do levantamento da área privativa. É bem certo que um apartamento, diferente de uma casa isolada ou de um terreno, ele já tem essas áreas previamente calculadas e estão dispostas no registro de imóveis. É importante ressaltar que toda avaliação necessita previamente da requisição da documentação para que você, profissional, tenha conhecimento. É fundamental, antes de fechar qualquer contrato, para elaborar um laudo pericial ou um laudo de avaliação, que você tenha a documentação prévia. E isso, no caso, que comprove o domínio daquele imóvel. Né? No caso, o apartamento, o registro de imóveis que vai ter as informações necessárias para que você possa previamente fazer a leitura e saber se, quando for fazer a vistoria, está de acordo com o constante daquela matrícula. Alguns bancos que credenciam profissionais para fazer avaliação, eles estabelecem que essas matrículas, esses registros, eles necessariamente teriam um prazo de validade no sentido da narrativa atualizada. Né? Não é nem um prazo de validade, é que a narrativa esteja atualizada. E, a princípio, esse prazo seria de até 6 meses. Então, se você for fazer uma avaliação de um imóvel, um apartamento, no caso, se for uma contratação particular, tome o cuidado de verificar se essa narrativa, se esse registro está atualizado. Muitas vezes, ele é antigo, né? Não teve atualizações, né? Se o proprietário achar que não cabe fazer essa narrativa atualizada, você simplesmente especifica e coloca essa ressalva no seu laudo. É importante que você especifique uma área do seu laudo, denominada como ressalvas e fatores limitantes, e nele você vai citar que, por exemplo, a matrícula data da última narrativa de tanto, entendeu? Isso é importante porque mostra que você teve o cuidado de verificar o tempo, né, de atualização desse documento. Porque nesse inteirinho, nesse tempo, se passaram-se aí 20 anos, 10 anos, não se sabe se foi vendido, se foi alienado, se há alguma restrição judicial, né? E você, como profissional, tem que zelar por isso, porque muitas vezes também pode ocorrer de solicitarem um laudo para você simplesmente para validar alguma situação que você, por acaso, não tenha o cuidado ou passe desapercebido. Então é muito importante, até porque a norma, né, prevê no item 7.1, né, a requisição da documentação. 7.1 da 14653, parte 1. Né, e o conhecimento dessa documentação, isso é fundamental. Então, uma vez que você tem a documentação de posse dela, né, o registro de imóveis, você já leu o registro, já sabe que aquela unidade tem X metros quadrados de área privativa, tantos metros quadrados de área comum, tantos metros quadrados de área equivalente, enfim. E constando também discriminado, né, o número do apartamento, o andar, né, o bloco, a identificação, o endereço e os cômodos, né, internos desse imóvel. Você vai fazer a vistoria com base nessa documentação. Evidente que vai fazer o registro fotográfico, né, e de antemão também é interessante aqui já destacar que da importância de você ter uma outra norma denominada a 12672, né? 12.721, que é a avaliação de custos unitários para construção e incorporação imobiliária. Essa norma você também pode adquirir na NBR, na ABNT, conforme já aqui havíamos tratado, né? Como você pode fazer para adquirir as normas. Então, além da 14653, partes 1 e 2, a 12721 de 2006, e ela tem uma atualização 2007, né? Algumas retificações, enfim, e ela custa originalmente R$ 275,30.
É claro que se você tiver o cuidado, for associado à mútua ou registrado no CREA, evidente, né? Certamente você estará registrado, mas não necessariamente associado à mútua. Mas se estiver associado à mútua, esse desconto é de 66% e o valor cai para 93,60. Olha só, de 275,30 para 93,60. Essa NBR ela é importante porque especificamente para apartamentos, unidades autônomas, né? No caso para incorporação imobiliária, existe um item da NBR, é o 5.7.3, que trata dos coeficientes médios. E esses coeficientes, eles são de áreas equivalentes. Né? Por exemplo, eu fui fazer, há pouco tempo atrás, uma vistoria para a emissão de um laudo de avaliação, compra e venda, de uma sala comercial. E essa sala comercial, ela era original. Né? Apesar do imóvel ser novo, do empreendimento ser novo, é um condomínio vertical de salas comerciais, ela estava no estado original, ou seja, ela é entregue para o proprietário com um piso cru. Né? E aí ele vai fazer as devidas benfeitorias, assentar piso, louças sanitárias, ar-condicionado e tudo mais. Mas aí eu me deparei com essa situação e eu não poderia avaliar essa sala comercial numa equivalência de 1, né? Ou seja, se ela tem 70 metros quadrados, por exemplo, 50 metros quadrados, essa sala comercial, eu não poderia avaliá-la em 50 metros quadrados ou 70, né? Da forma como ela se apresenta no registro. Por quê? Porque uma vez que ela está sem acabamento, eu tenho que fazer o equilíbrio, eu tenho que colocá-la no valor equivalente de área, né? E a NBR 12721, ela nesse item 5.7.3, ela estabelece que as salas, áreas privativas de salas sem acabamento, esse coeficiente ele varia entre 75,75 e 0,90, ou seja, 75%, entre 75% a 90% da área real privativa construída como se acabada estivesse. Né? Ou seja, com piso assentado, com ar-condicionado instalado, com louça sanitária, etc. Todos os equipamentos internos. Então, ao fazer a vistoria, eu me deparei com essa situação, especifiquei no campo que ela não tinha um acabamento interno, daí eu atribuí uma área equivalente entre 0,75 e 0,90. Ou seja, por exemplo, se ela tem, para facilitar a conta aqui, se ela tem 100 metros quadrados, se eu aplicasse uma equivalência de 75%, a área seria de 75 metros quadrados. Né? Ou até 90 metros quadrados, ao invés de 100. Por quê? Porque eu estou descontando uma área que não está edificada, que seria a parte relativa ao acabamento. Né? Então, é esse o cuidado que deve se ter para quando você for fazer a vistoria em um apartamento, né? Ou uma unidade condominial, uma casa, né? Na qual você tem áreas que não estão 100% acabadas ou necessitem de um reequilíbrio do cálculo de área equivalência. E a NBR 12721, ela tem esses coeficientes. Evidente que existem outros coeficientes, né, lá constantes, que são super interessantes, né, para que você possa fazer essa equivalência diária. Né? É interessante esclarecer aqui essa situação, porque também ocorreu uma outra vistoria que eu fui fazer, de um outro laudo emitido, e nesse caso de um imóvel, de um apartamento residencial. Esse apartamento é antigo, ele tem aproximadamente 105 metros quadrados, geralmente os mais antigos, as áreas eram maiores, né? E quando eu cheguei para fazer a vistoria, eu me deparei com uma situação similar à da sala comercial. Ou seja, o proprietário tomou a iniciativa de fazer uma reforma geral naquele apartamento. Por ser antigo, eu acho que ele achou conveniente retirar toda a pastilha, retirar toda a cerâmica, piso, parede de cozinha, banheiro, louça sanitária, fiação elétrica. Ele resolveu fazer uma reforma geral no imóvel. Só que quando ele contratou para fazer o financiamento habitacional, ele não teve tempo de finalizar essa reforma. Então, quando eu cheguei no local, o apartamento estava cru mesmo, estava em reforma, né? E não daria tempo para guardá-lo
finalizar, porque a gente tem um prazo específico, né? Variando aí de até uma semana para a entrega do laudo. Então, o que eu fiz? Ao invés de negar a garantia, né, e forçá-lo a concluir o serviço do imóvel, eu tenho a opção, né, de fazer o laudo utilizando esse cálculo, né, específico da NBR 12721, 2006, 2007, né, de área privativa, agora no caso sem acabamento. Ou seja, eu apliquei aí um coeficiente de, salvo engano, foi 0,8. Ou seja, 100 metros quadrados, 115, 105 metros quadrados, eu diminuí aí 20%, ou seja, ficou 80 e alguma coisa, né? Então, fica mais justo e equilibrado esse cálculo e evita de você ter um cálculo diferente daquele que foi estabelecido. Até porque é interessante observar que a avaliação ela é específica para aquele momento. Então, o laudo ele não vai servir para daqui a 2, 3 anos, muito menos daqui a 3 meses ou 4. É daquele momento que você assina, né? Então, eu coloquei a ressalva de que o imóvel encontrava-se totalmente em reforma, conforme pode-se verificar no registro fotográfico, porque aí eu registrei, como todo laudo, você tem que registrar todos os cômodos, em todos, né? Tanto nos quartos, na sala, varanda, na cozinha, nos banheiros. Ele tinha também suíte, banheiro social, e também por ser antigo ele tinha ainda quarto de empregada, quarto de serviço e banheiro de empregada, banheiro de serviço. E estavam todos em reforma, né, em chão cru, e nas fotos ficou muito claro isso. E você justifica a razão de ter utilizado uma área equivalente, né? Eu acho que é importante você esse vídeo para chamar atenção a essa questão, para que você tome muito cuidado de não simplesmente calcular a área total privativa, né, com fotos demonstrando claramente que aquele imóvel não estava com o acabamento finalizado, né? Então faltava pintura, faltava uma série de questões que você tem que, no caso, diminuir, né? Nesse caso, optando aqui pela área equivalente, né? Seria um percentual aí de desconto aí, variando segundo a norma, de 25% a 25%, de 25% a 10%, né? 0,75 a 0,90. Né? Então, optei, nesse caso, por 0,80 e ficou um valor equilibrado comparado aos outros imóveis do mesmo empreendimento, do mesmo prédio, né? Que apresentavam algumas ofertas dele em porcelanato. Né? Então, o valor realmente fica um pouco abaixo, que é o custo que você teria para poder fazer essa reforma para chegar no imóvel similar àquele que estava oferecendo um valor um pouco superior, tá certo? Então, o vídeo de hoje nós falamos sobre isso, sobre os cuidados necessários para o levantamento de áreas, né, desde a documentação e a questão das áreas equivalentes, os percentuais, né, os coeficientes médios que você tem que atribuir. Se você observar a norma, terão outros coeficientes, né, para que você possa fazer os devidos equilíbrios. Só para finalizar, contar mais um caso, né, de vistoria, e foi de um imóvel, de um apartamento em estado de novo, né? E eu apliquei também esse coeficiente de equivalência, né? Esse coeficiente médio. Mas você pode perguntar assim, como se o imóvel é novo? Só que era uma cobertura, e essa cobertura, o pavimento, o 18º pavimento, né? Era da área coberta, no caso, sala, cozinha e banheiro, e a área da cobertura em si é a área de piscina e essa área descoberta, né? Então essa área descoberta era parcialmente descoberta, porque tinha a parte de churrasqueira e outras questões mais. Então eu fiz uma equivalência, não pode se calcular 100%, porque em cima eu tinha uma outra situação diferente daquela. Então para a área externa, no caso descoberta, o coeficiente ficou em torno de 60%, né, do que seria comparado à área privativa do 18º, que é abaixo, apesar de ser o mesmo apartamento, um apartamento de cobertura, então eu tenho que dar esse desconto, tá bom? Então, essa a dica de hoje, é isso que tratamos hoje, ou seja, os cuidados necessários para que você possa fazer a vistoria para avaliar apartamentos, né, ou salas comerciais
considerando a área equivalente, considerando os fatores que necessitem ser analisados para você fazer os devidos descontos para equilíbrio dessa área e do valor médio de dado, o valor médio de oferta ou de transação para aquele imóvel, ok? Olá, Telamon, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos tratar dos cuidados necessários que o engenheiro de avaliações deve ter para fazer a vistoria de imóveis isolados, no caso, casas. No vídeo anterior, ou um dos anteriores, nós tratamos dos cuidados na vistoria para avaliações de apartamentos, e no vídeo de hoje nós vamos tratar de avaliações de casas. Nesse caso, mais uma vez reiterando, do cuidado necessário que você, profissional, deve ter para análise prévia da documentação. Está descrito na NBR 14653, parte 1, item 7 ou 7.1, atividade básica, a requisição da documentação e análise dessa documentação. Principalmente no caso, para casa, né, o cuidado deve ser redobrado, porque quando comparado a um apartamento, dificilmente você vai ter um acréscimo construtivo em apartamento, porque a área privativa é muito improvável que você consiga fazer um acréscimo, diferente de uma casa, na qual você pode fazer acréscimos construtivos, subir um pavimento a mais, ou edificar novos cômodos, né? E nem sempre essas áreas estão averbadas na matrícula do imóvel, na RGI. Daí a importância da requisição da documentação, ela é fundamental. Antes mesmo de você fechar a sua proposta de honorários, você tem que ter essa documentação de posse para poder analisar algumas questões. A primeira é conhecer o imóvel na sua documentação, né? A segunda é verificar também o tempo da última atualização daquela matrícula, ou seja, a narrativa, a certidão narrativa, quando ela sofreu a última atualização. Alguns bancos que credenciam profissionais, eles estabelecem um prazo de pelo menos até 6 meses de limite para que você possa admitir uma documentação atualizada. Então, é uma sugestão interessante. Caso seja uma avaliação particular e o proprietário entenda que não caiba essa atualização, é importante você colocar essa ressalva num campo específico denominado ressalvas e fatores limitantes, constantes no seu laudo, para que fique muito claro que você recebeu a documentação e a última atualização data de tanto. Ou seja, você está consignando no laudo de que a última atualização foi naquela data, há 20, a 10, a 5, a 2 anos atrás, ou atual, né? E porque nesse tempo poderão ocorrer algumas questões jurídicas do imóvel, né? E você estaria resguardado, né? Uma vez que você cita, né, essa ressalva e você cita também que você não fez uma análise mais detida, né, mais aprofundada na documentação, sobre a posição de terras ou outras questões legais que possam colocar você em situações complicadas caso o interessado, o proprietário, ele tenha buscado o seu laudo apenas para tentar justificar uma atualização ou regularidade que você estaria consignando ao emitir um laudo de avaliação. Até porque a norma prevê a necessidade de você fazer essa análise, né? E muitas vezes, em algumas questões, né, você até negar, né, o serviço em razão de alguma restrição documental. Bom, feitas essas considerações iniciais, também, mais uma vez aqui, destacar da necessidade de você adquirir a NBR 12721, 2006, avaliações de custos unitários de construção e incorporação mobiliária. Ela é um pouco mais específica para unidades autônomas privativas, no caso de apartamentos, né, ou condominiais, mas ela vai servir também para dar base para você para fazer o cálculo de áreas equivalentes em casas, né? Essa norma ela custa R$ 275,30, 275,30, isso nas vias normais, né? Buscando diretamente no site da BNT, ou conforme eu já em vídeos anteriores, né, já dei o link específico para você poder entrar
e sendo associado à mútua, evidente, já registrado no CREA, esse teria um desconto aí de 66% e o valor sairia de 275,30 para 93,60. É um desconto significativo e é mais uma norma que eu incorporo aqui para que você possa adquirir, né, a NBR 12721, além da 14653, partes 1 e 2. Bom, por que você faz? Você tem que ter o cuidado de fazer cálculo de áreas equivalentes. Quando você vai fazer a avaliação de um imóvel residencial, no caso uma casa, e você verifica previamente na documentação que aquela casa tinha X metros quadrados, tinha uma quantidade específica de cômodos, né? E quando você chega para fazer a vistoria, você se depara com uma situação que talvez não reflita exatamente aquela constante na matrícula do imóvel. Você às vezes verifica que houve um acréscimo de um cômodo a mais, uma sala a mais, ou então um acréscimo da cozinha, ou então de um quarto, um banheiro ou dois banheiros, etc. Ou até de um pavimento superior, e que consta ainda na matrícula, por não estar atualizada, né, ou não ter sido feita a regularização, né, para obter uma certidão de habite total, e isso ensejaria uma atualização da matrícula, né, você ter o cuidado de verificar duas questões. A primeira é se esses acréscimos eles não incorrem em uma possível ou provável embargo do poder público responsável pelo licenciamento e controle urbano, né? Vou tentar traduzir isso que eu falei. Existem, por exemplo, partindo do proprietário, uma necessidade de fazer um acréscimo. Vamos supor que seja uma casa de um pavimento, né? Ela tem 1,5 m de afastamentos, né, laterais, e ele resolve subir mais um pavimento, né? O segundo pavimento, certamente nos planos diretores da sua cidade, eles entendem e apresentam um afastamento superior a 1,5 m para o segundo pavimento. Isso aí varia muito, né, de cidade para cidade, mas certamente se você já tinha um afastamento limite para um pavimento, se você edifica, no caso o proprietário, né, edificou mais um pavimento sem respeitar esse afastamento, isso é objeto de embargo, ou seja, é objeto de uma condicionante ou até uma negativa para a emissão do habite desse pavimento superior ou do habite total, regularizando esse pavimento superior. E aí você emitiu um laudo e não colocou nenhuma ressalva. Cuidado. Então, é importante aqui, mais uma vez, ratificar o que nós já falamos em vídeos anteriores, do cuidado e da necessidade que você tem de poder dominar aí também o plano diretor da sua cidade, né? Saber com detalhes o código de obras e de posturas, de uso e ocupação do solo também, para que você possa saber pelo menos algumas limitações para acréscimos construtivos, né? Então aí você tem que consignar no seu laudo, no campo de ressalvas e fatores limitantes, essa situação, né? Para, de certa forma, isentá-lo, né, de um futuro questionamento, talvez, né? Mas em se verificando que isso seria um fator limitante realmente, eu sugiro que você repense em aceitar o encargo para essa questão, tá? Ou então deixar muito bem amarrada essa questão. Outro item também importante citar, é para isso que fizemos esse vídeo, diz respeito à área edificada, né? Muitas vezes você se depara com uma situação de que, por exemplo, o imóvel tem aí 100 metros quadrados de área construída, no caso a casa. E você chega no local e essa casa ela apresenta alguns acréscimos, né? Ou algumas áreas que você entenda que elas não tenham o mesmo padrão da área privativa principal. Por exemplo, você tem uma cobertura de garagem, né? Essa cobertura de garagem ela é simplesmente uma estrutura de metálica, né? Com telha fibrocimento, talvez, né? Diferente, inclusive, até do tipo de cobertura original da casa, né? Da área principal. É claro que essa área, para ser computada como área construída, ela não teria o mesmo peso da área construída total da casa, né? Você tem que fazer aí um cálculo de equilíbrio, né? Um cálculo
de coeficiente médio, né, atribuindo aí um peso inferior a 1, né, um percentual, no caso, abaixo de 1. Né? Por exemplo, você tem áreas externas cobertas, mais ou menos um percentual aí de 70%, né, da área específica, né, da área real. Né? Se for sobre laje, né, aliás, se for uma área externa, né, sobre solo, né, de 25%. Enfim, existe um percentual, né, que você tem que calcular que não pode ser considerado como uma área coberta privativa principal. Né? Isso vai causar um desequilíbrio, né, no cômputo da sua avaliação, caso você não atente para esse detalhe, que é super importante e fundamental. Às vezes você tem uma edícula, né, um imóvel auxiliar, né, que situado geralmente nos fundos da casa principal. Geralmente é a parte de serviços, né, área de serviço, banheiro de serviço, um depósito. Né, e normalmente esse padrão construtivo não é semelhante ao da casa principal. Então não dá para calcular uma área total considerando essa aí como um peso 1. Né? Cairia certamente para 0,75 ou 0,70. Né? Claro, se o padrão for o mesmo, se for também com laje, porcelanato e todos os padrões blindex, né, similares, aqui supondo da edificação principal, tudo bem. Né? Mas caso contrário, você tem que fazer esse equilíbrio. Né? Isso é fundamental para que o teu avaliando, né, no caso o resultado, o valor médio da tua avaliação, ele seja equivalente e justo daquilo que foi edificado. Eu sempre me deparo com situações nas quais em vistoria bancária, né, por exemplo, o proprietário, né, sempre mostra, olha, tem uma cobertura aqui enorme para o carro, faz diferença? Faz. Né? É melhor que uma área descoberta. Né? Mas não é também um peso igual ao que fosse uma área, o custo unitário básico de uma área privativa principal. Ou seja, esse custo unitário básico ele vai ser menor, né, porque é só uma cobertura. Né? É evidente que se a inexistência dele, só o piso também seria bem menor ainda. Né? A área de pátio, que você também pode considerar como área construída, só que não teria o mesmo custo unitário básico de uma edificação, no caso a área privativa. Então, esses são os cuidados que você deve ter. Eles são super importantes para que você possa ter todos os cuidados necessários para evitar uma supervalorização do imóvel. Né? E sempre que se busca aqui é o valor justo. Né? E isso tudo é ratificado e documentado no seu laudo. Né? Não esqueça nunca de colocar nos fatores limitantes, nas ressalvas, né, as observações. Quanto mais detalhado for, mais protegido você, profissional, estará. Ok? Bom, era isso. Olá, Telamon de novo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar dos cuidados necessários que o engenheiro de avaliações tem que ter para avaliar terrenos, lotes. E diferente daquilo que víamos falando de avaliações, dos cuidados de avaliações com casas e apartamentos, em terrenos esse cuidado ele é redobrado. Por quê? Casa e apartamento já tem as suas áreas definidas, delimitadas, né? Apartamento mais restritivo ainda, né? Não há como fazer acréscimos em apartamentos, né? Casas podem ocorrer acréscimos, daí você tem que ter o cuidado necessário e o levantamento específico, conforme nós já tratamos aqui nos vídeos anteriores, mas para terrenos é interessante, é importante que você atente para alguns detalhes. Né? O primeiro deles diz respeito à documentação. Né? Mais uma vez aqui, colocando bem claro da necessidade do atendimento à NBR 14653, no caso a parte 1, item 7, 7.1, da requisição e análise do conhecimento, né, da documentação.
é fundamental que você realize essa análise. No caso de terrenos, não vai ser diferente, você vai receber essa documentação previamente. Essa é uma condição para você poder fazer uma avaliação, né? Você ter o conhecimento da documentação necessária, e esse conhecimento requer uma leitura atenta, principalmente nas questões relacionadas aos limites e confrontações. É importante você se situar previamente, né? Em terrenos, muitas vezes está definido aí os limites e confrontações, né? A norte, sul, leste, oeste. Veja isso, faça um croquis, né, rapidamente sobre isso, ainda que à mão, né? Colocando ali a rua de acesso ao terreno, indicando o norte, para ver se essas informações estão condizentes quando você estiver fazendo a vistoria em loco, né? Verifique também se o endereço está de acordo, porque já ocorreram casos de você avaliar terrenos, né, e muitas vezes não ser aquele o terreno, o objeto da avaliação, né? Mas enfim, partindo do pressuposto que a documentação apresentada está condizente, você vai fazer a sua vistoria, né? E a vistoria, no caso, para terrenos, ela leva em consideração, que eu já disse, né, o cuidado de, quando chegar, verificar se os limites de confrontações estão de acordo com o que está constante na matrícula, né? Essa matrícula, preferencialmente, ela tem que estar atualizada, ou seja, pelo menos 6 meses, né, da narrativa atualizada. É importante porque podem ter ocorrido algumas questões anteriores, né, caso não esteja atualizada, e que possam ser objeto aí de ações judiciais e que não constam na matrícula se ela não estiver atualizada, né? Então, se ela não estiver atualizada, é importante que, ainda que esteja atualizada, é importante você colocar essa ressalva no campo, né, específico do laudo, denominado ressalvas e fatores limitantes, no qual você vai elencar os itens ali de ressalvas com relação à documentação apresentada ou naquilo que você observou em loco, né? Na vistoria para terreno, o cuidado, além da documentação e da verificação e constatação de que aquele imóvel está de acordo com o que consta na matrícula daquele imóvel, né? É importante você poder também medi-lo, né? É fundamental que você faça a medição, né, tanto frontal quanto lateral e fundos, né, para que você, essa área tem que estar definida, delimitada, né, seja por muro, seja por mourões, seja por cercas, ela tem que estar, ou piquetes, né, é importante que ela tenha uma delimitação, né, para que você se assegure de que não tem uma área superior àquela estabelecida no registro de imóveis. Já ocorreu casos em que eu fui fazer uma vistoria para avaliação bancária, né, e quando cheguei no local, até então tudo ok, né, a fachada frontal ok, as laterais condizentes, né, só que eu observei que os fundos, a profundidade daquele lote, ela era superior aos demais. Na verdade, todos eles avançavam, né, iam um pouco além na profundidade. Até porque eu fiz a medição e extrapolava ali, era um imóvel de 450 metros quadrados, no caso um terreno, né, 15 por 30, e eu percebi na medição que tinha muito mais que 30 metros de profundidade. E eu questionei o proprietário, né, ou acho que era o proprietário, sobre essa questão, uma vez que eu não percebi o muro dos fundos, né, que delimitava exatamente os 30 metros. Ele falou, não, aqui a maioria, uma vez que chega num córrego lá nos fundos, todos retiraram o muro dos fundos, né, porque é uma área que ninguém utiliza. Não está correto, né? E ainda mais você, profissional, que tem a obrigação de saber essas questões. Tem que dominar isso de olho fechado, né? Essa questão ela não pode perdurar, né? Ela tem que ser destacada no laudo como uma ressalva, né? E foi justamente o que eu fiz. Eu justifiquei que a avaliação se detinha exclusivamente às dimensões constantes no registro de imóveis e que nos fundos, eu coloquei fotos,
né? Não existia um muro, um limite dos fundos não estava definido, uma vez que avançava além do terreno na qual aquele proprietário tinha um domínio. Então eu coloquei essa ressalva até para deixar claro de que a minha vistoria e a minha área, a área avalianda, ela era de 450 metros quadrados. Se ele tinha a mais, isso era problema dele, né? Não estava documentado. Se não está documentado, não é dele. Ele pode até ter a posse, né? Mas não teria o domínio, são coisas diferentes, né? A posse eu ocupo, né? Mas a qualquer momento podem me retirar de lá, né? E o domínio não. O domínio, aquilo ali, também não existe um direito, um domínio absoluto, né? Mas o domínio está documentado no registro de imóveis. E foi isso que eu fiz. Ou seja, a avaliação ela se deteve aos 450 metros quadrados, com a ressalva de que nos fundos não estava delimitado, né? Uma vez que todos avançaram até o córrego que passava nos fundos a sul do imóvel, né? Então, ficou muito claro isso, né? Isso é importante, que você tenha sempre esse cuidado, né? De colocar no seu laudo essas ressalvas, porque são elas que vão balizar, que vão te defender, né? Que vão te tirar você de qualquer situação de questionamento judicial, quando você fala, não, eu me detive aos 450 metros, ou seja, 15 por 30. Né? E o laudo avaliou exatamente essa área, né? Nada mais, nada a menos. Foi a área definida no registro de imóveis. Se a pessoa vai adquirir futuramente uma área, essa área dos fundos, né, conseguir o domínio, isso é um problema dela. O importante é que você, como avaliador, tem a obrigação de destacar, tem a obrigação de elencar essa desconformidade, porque você é um profissional habilitado e a outra parte, no caso, o proprietário pode alegar que ele é leigo, né, que ele não tem conhecimento, mas você, não, como profissional, você tem que ter o conhecimento da norma, né, no caso a 14653, partes 1 e 2, pelo menos, né, e demais normas, evidente, né, e também do plano diretor da sua cidade. É importante que você possa utilizá-lo como um fator limitante, ok? Então, esse cuidado ele é fundamental para que você possa realizar o seu laudo. É importante também que você cite no laudo, identifique as coordenadas geográficas, né? Se puder fazê-la nos 4 pontos, né, nos limites do terreno, isso considerando um terreno retangular, né, é importante, né, que fique consignado essas coordenadas. Na impossibilidade, tente colocar essas coordenadas na parte central do lote, ou seja, na metade, tanto na profundidade quanto na largura, ou seja, no meio desse lote, né, para evitar que tenha um erro aí, que essa coordenada fique fora do próprio imóvel avaliando, né? É importante que você tenha esse cuidado, né? Para que você possa realizar o seu laudo sem maiores transtornos e poder entregá-lo sem maiores questionamentos, né? Então, no vídeo de hoje nós tratamos desse cuidado. São cuidados realmente que você deve ter, né? E com o tempo, com certeza, você vai observar isso com mais facilidade. Mas, de início, é importante que a gente cite, que a gente deixe consignado aqui esse cuidado para que você não passe desapercebido, né? Por situações similares e que possam causar algum transtorno aí futuro, tá bom? Se você gostou,